Olá, estimados alunos! Quanto tempo, pessoal do sexto ano? Hoje nós temos a aula agora de História. Vou pedir que vocês, no momento, não peguem nenhum livro didático, certo? No momento não vai ser necessário, porque eu vou trazer uma informação do livro Ouricuri, Minha Cidade, Nossa História, que é de minha autoria. Eu vou trazer um tema que eu já iria trazer no decorrer do mês passado, mas como houve a questão do isolamento social, respeitando, né? Lógico, principalmente a nossa saúde, eu deixei para trazer hoje. Por quê? É um tema de fundamental importância para nós ouricurienses e uma coisa que já vinha matutando nessa minha cabecinha há um bom tempo atrás. Eu sempre fui um cara muito preocupado com essa questão da história da nossa cidade, porque nós temos tantas informações, porque esse livro aqui, essas 542 páginas, 52 capítulos, parece ser muita coisa, mas a história da nossa cidade é muito maior do que isso, porque tem muitas informações ainda que precisam ser contadas, que infelizmente tem pessoas que guardam, mas isso aí é uma outra história. Onde é que eu quero chegar? Desde a época quando eu era estudante, principalmente do curso de História, aqui em Ouricuri, eu me preocupava com situações onde eu via coisas de Ouricuri, história de Ouricuri, movimentos de Ouricuri, símbolos de Ouricuri, que eram esquecidos ou não tinham a denominada importância. E quando eu estava na época da faculdade, nós estudamos sobre um verdadeiro símbolo aqui do município, que era esquecido, onde também existiam poucas informações e que nós, até aquele momento, não dávamos nenhuma importância. Ainda hoje tem muita gente que não dá nenhuma importância para ela. Então, eu fiz questão de pesquisar a fundo, fui em fontes confiáveis e descobri a verdadeira história de um dos principais símbolos da nossa cidade, que infelizmente muitas pessoas a veem nas ruas, em escolas, em prédios públicos do município e olha assim, beleza, tô nem aí. Mas a gente deve respeitá-la como tal. Então, eu vou trazer para vocês, pessoal, que está em um capítulo do meu livro, Ouricuri, Minha Cidade, Nossa História, um dos principais símbolos da nossa cidade, que é a bandeira do nosso município, né? Eu vou tentar aqui afastar um pouquinho para ver se aparece toda, mas vocês já conhecem ela como é. Mas eu pergunto, será que vocês conhecem de verdade como é feita essa nossa bandeirazinha aqui de Ouricuri? Eu digo feita não é o material, mas como ela foi produzida para chegar a este desenho. Então, esse é o nosso estudo de história hoje para vocês do sexto ano. Então, vamos lá. Vamos conhecer como é composta a imagem da bandeira do município de Ouricuri. Então, a história é o seguinte, até a década de 1970, Ouricuri não tinha nenhuma bandeira. E várias cidades já tinham. Aqui, na verdade, no interior, aqui na região do Araripe, até onde eu pesquisei, nenhuma cidade tinha bandeira. Só que outras grandes cidades aqui próximo do interior já tinham. Mas qual é a importância de uma bandeira, professor? A bandeira, ela é um sinal, é um símbolo, ela é um marco. Porque quando você vê a bandeira, você já identifica logo. Então fica mais fácil. Quando você vê a bandeira do Brasil, você diz, é o Brasil. Se você está no exterior, de repente você viajou de férias, né? Tomara que aconteça isso com vocês também comigo. De repente vocês foram para a Europa. E lá na Europa, vocês estão lá de boa, aí vocês veem aquela bandeira do Brasil, você chega e se anima. Porque você identificou que ali pode ser um brasileiro. E aqui, no nosso caso, quando você imagina aí, você está em São Paulo, aí você passa, de repente, num bairro, numa casa, está lá a bandeira de frente, a bandeira do Ouricuri. Você vai dizer o quê? É um ouricuriense. Então, olha aí como é importante. Isso eu estou dando um exemplo aqui simples, mas existem tantas outras exemplificações que vocês podem entender melhor a importância de uma bandeira. Então, até a década de 1970, Ouricuri não tinha uma bandeira. Aí, Gilvan Coriolano, na sua primeira gestão, ficou preocupado com essa situação e pediu a Lécio Santos, um grande artista aqui da nossa cidade, para fazer uma bandeira, certo? Fizesse o desenho para levar em aprovação e depois se tornar oficial. Então,
ele pediu algumas informações e depois Lécio fez o desenho que foi altamente aceito. Então, Gilvan Coriolano, ele pediu que colocasse, vocês viram aqui, duas faixas verdes. Azul de onde, Alan? Duas faixas verdes. E o que é que simboliza essas duas faixas verdes? Elas simbolizam a esperança, né? É como se nós estivéssemos rodeados de esperança. E ele pediu que ficasse uma faixa central branca, que vocês conhecem muito bem, o branco ele simboliza a paz. Mas nós temos aqui, bem ao centro, nós temos muitas informações que pouca gente conhece. Logo no início nós temos uma estrela, que foi a pedido de Gilvan Coriolano. Essa estrela ela simboliza o futuro, né? Simboliza o Oriente. Nós temos o Sol, né? Que esse escudo aqui, ele não tem nenhum símbolo, mas é para não ficar vago. Foi colocado esse escudo e no centro dele tem um Sol, que representa a nossa região, o calor, certo? Então é isso que representa o Sol. Nós temos, de um lado, a palmeira Aricuri ou Ouricuri, que representa a origem do nome da nossa cidade. E do outro lado, nós temos uma planta que ela é bem interessante. Essa bandeira aqui, como ela é um formato mais novo, o pessoal, como não conhece a história, está vendo como é importante nós conhecermos a história? Quem fez essa bandeira aqui, a diagramação, fez de maneira errada. Por quê? Se você observar, aqui é uma planta só. Mas na bandeira original, se você pegar uma bandeira mais antiga, você percebe que são 3 plantas em uma, que biologicamente é impossível. Mas é um símbolo. Essas 3 plantas aqui foram as 3 principais culturas que eram cultivadas aqui em Ouricuri. Em cima, ela fica o feijão. No meio, fica a mamona. E logo abaixo, fica o algodão. Essas 3 culturas, pessoal, foram as principais culturas plantadas em Ouricuri, que gerou muito lucro, né? É tanto que mamona e algodão, Ouricuri foi um dos maiores produtores do estado, viu? Do estado de Pernambuco, nas décadas de 1920, 1930 até 1940. Então, durante praticamente 30 anos, Ouricuri era o maior produtor, um dos maiores produtores do estado. E principalmente o algodão é que gerou muito lucro. E a mamona ainda mais. Olha aí como é importante. E está na nossa bandeira, certo? Tem gente que pensa que é uma planta só, mas lembre-se que aqui são 3 plantas em uma. É essa daqui, ok? E aqui abaixo, nós temos Ouricuri, Pernambuco, 14 de maio de 1903. Ou seja, é o dia, a data do aniversário de Ouricuri. Que no meu livro eu contesto essa data. Por que, Gerlan? Vou deixar para uma próxima aula. Porque aqui diz que o aniversário de Ouricuri é 14 de maio de 1903. Que no caso, no ano passado, Ouricuri completou 116 anos. Eu já contestei e Ouricuri realmente tem 170 anos. Olha aí, é muito mais do que a gente imagina. Então, tá aí, pessoal. A história da nossa bandeira, a bandeira do município de Ouricuri. Tenho um orgulho muito desta bandeira, certo? No momento eu não vou pedir a vocês nenhum exercício, é mais uma aula de conhecimento. Não vou pedir no momento nenhum exercício, mas vou pedir pelo menos que vocês coloquem alguns comentários aqui abaixo, depois da descrição. Coloquem comentários tipo assim: professor, gostei, entendi como é a nossa bandeira. Ou então, professor, dê umas dicas assim, tipo: professor, a bandeira poderia ser dessa forma, poderia ter colocado isso, esqueceram de colocar aquilo, certo? Coloquem comentários, certo? O que eu vou pedir para vocês são comentários. Gostei. Ou então, não gostei não, professor. Sei lá, foi uma história sem nada a ver. Não me importa. Mas lembre-se que é muito importante sim. Ok? Coloque comentários do que vocês gostaram ou não. Se poderia colocar alguma coisa ou não. Professor, eu acho que faltou isso na bandeira, faltou aquilo. Comentários, certo, pessoal? A participação de vocês é essa. Então,
Valeu! Conheça um pouquinho mais da nossa história.